gravar. Então, nós vamos ver as sociedades estatutárias, são 3 tipos, né? A sociedade anônima, a comandita em ações e as cooperativas, né? Que são sociedades diferentes das que a gente viu até agora. Elas são constituídas por estatutos, né? E não por contratos sociais. Eu sei que esse resuminho que eu coloquei para vocês, ele tá enorme, né? Então, já dá um susto, assim, na hora que vocês abrem. Só que conforme vocês vão passando, vocês vão ver que eu coloquei alguns pontos que eles não vão cair na prova, mas eu coloquei como complemento, né? Porque, assim, quando a gente fala sobre sociedade estatutária, principalmente sobre sociedade anônima, é uma matéria bem complexa, que envolve o conhecimento de outras áreas. Então, vai envolver, por exemplo, conhecimento de direito econômico, de direito financeiro, da própria economia em si, né? De conhecimento de mercado da bolsa, ações, etc. E, assim, para esse momento, se a gente fosse tratar sobre toda a complexidade da sociedade anônima, nós ficaríamos aqui facilmente um bimestre, um semestre até, tratando sobre as sociedades estatutárias, em especial a sociedade anônima. Mas nós não temos tempo para isso. Então, o que a gente vai ver aqui durante a aula é justamente essa parte básica, conceitual, para que vocês consigam diferenciar e saber os elementos da sociedade anônima, das sociedades estatutárias, e assim ter esses elementos para posteriormente aprofundar os estudos ou ir atrás assim de outras informações, tá? Enfim. Então, eu vou começar. Se a gente não der tempo de terminar hoje, a gente termina na quarta-feira, mas o planejamento é que a gente termine essa matéria hoje. Na quarta, termine a matéria do bimestre e na sexta faça uma revisão, ok? Então, se vocês tiverem dúvidas, já vão anotando aí, já vão trazendo os apontamentos de vocês para a sala de aula. Ok, então. Então, até agora, nós vimos, até a aula passada, nós vimos os tipos estatutários que eram constituídos sob uma lógica contratual, né? Então, tanto que o nome do ato constitutivo era contrato social, né? Então, através dessa lógica, a relação dos sócios, ela se dá de uma maneira recíproca, né? De obrigações recíprocas. Então, os sócios, eles entram em acordo, estabelecem ali obrigações e passam, então, a realizar uma relação de um negócio jurídico entre si, né? Vocês lembram que a gente viu que a diferença entre uma sociedade limitada, entre essas sociedades, Instituto Personae e uma associação, era justamente esse fato de que na sociedade você tem uma relação entre os próprios sócios, obrigações entre os próprios sócios, enquanto numa associação você tem obrigações entre os sócios, né, e os associados, no caso, e a própria associação, né? Você não tem uma relação direta entre os sócios. Basicamente, as sociedades estatutárias, elas perdem essa característica de relação contratual e passam a ter essa característica mais parecida com a associação, em que o foco da sociedade estatutária é a própria instituição em si, é a própria empresa em si, e não mais os seus sócios, né? Ao contrário, então, dessas sociedades baseadas numa relação contratual. Então, as sociedades estatutárias, os acionistas, né, que fazem parte dessas sociedades, eles têm uma relação de obrigação, eles assumem direitos e deveres, enfim, eles têm uma relação jurídica com a sociedade, com a instituição, e não com os outros sócios em si. Então, ele tem uma independência maior em relação aos demais associados, aos demais sócios. Ela surge, essa ideia, ali, junto com as grandes navegações, né? Em que você tem ali a criação de uma instituição, né? Da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Você tem a criação de uma instituição que vai realizar aquela atividade, aquela atividade econômica. Deixa de ser, portanto, a reunião de pessoas, né? Mas sim a criação
de uma instituição. A gente não está falando mais de um grupo comercial, de um grupo de pessoas que realizam comércio. A gente está falando de uma instituição que realiza essa atividade. Olha a diferença, né? Então, nas sociedades estatutárias, nós vamos enfocar principalmente na instituição, na companhia, né? E menos nas pessoas que estão unidas em uma sociedade. Então, os acionistas, os sócios, né, que aqui vão ser chamados de acionistas, eles deixam de ter essa importância e passam, então, a ser o foco dessa relação jurídica, passa a ser a própria instituição em si. Então, o primeiro tipo societário que nós vamos ver hoje é a sociedade anônima, que é a primeira que foi regulamentada em lei. A gente já viu já no bimestre passado, né? A sociedade anônima, ela surgiu ali junto com, se não me falha a memória agora, com a Revolução Industrial, né? Essa tipificação da sociedade anônima, essa previsão, que é justamente essa ideia de trazer ali uma possibilidade de você exercer um... Olha, agora me fugiu a memória se na Revolução Industrial foi a sociedade anônima ou a sociedade limitada. Peraí, deixa eu ver aqui. A gente tem que ver lá. Tá, eu vou confirmar com vocês depois. Mas a sociedade anônima dessas sociedades estatutárias, ela é a primeira, então, a surgir, né? Antes nós tínhamos esse conceito de sociedades a partir da relação pessoal dos sócios, né? A partir portanto, desse foco de uma junção de pessoas que exerciam uma atividade econômica, né? Então, a sociedade estatutária, ela passa a surgir esse conceito de uma sociedade focada na instituição, que vai exercer aquela atividade junto com na sociedade anônima. Vai ser a primeira, então, a ser regulamentada. Na maioria das vezes, gente, esse tipo societário, ainda hoje, ele é adotado por grandes empreendimentos, né? Então, normalmente as sociedades anônimas se tratam de grandes empresas, ou então por determinação legal. Até agora, a gente não tinha visto nenhum tipo societário em que havia uma previsão legal que obrigava a adoção desse tipo societário, né? A sociedade limitada, é critério das partes, dos envolvidos, a sociedade em comandita simples, sociedade em nome coletivo, enfim, ela é critério dos envolvidos. Enquanto a sociedade anônima, ela pode ser adotada em comum acordo pelas partes, ou então, dependendo do tipo de negócio exercido, a lei ela prevê a obrigatoriedade. Então, nós temos, por exemplo, que bancos, seguradoras, sociedades que têm ação na Bolsa de Valores, etc., né, outros tipos que nós vamos encontrar em leis esparsas, todos esses tipos societários, todos esses tipos empresariais que vão exercer essas atividades, eles vão necessariamente adotar esse tipo societário. Então, quando a gente olha um banco, a gente fala, o Banco do Brasil, o que é? É uma sociedade anônima. O Banco do Bradesco, é banco? Sociedade anônima. Então, aqui pela primeira vez, das tipos societários que nós estamos vendo, além da escolha dos sócios, nós temos determinadas atividades jurídicas, econômicas, que obrigatoriamente vão ter que adotar esse tipo societário, tá? Então, a sociedade anônima, ela também há uma obrigação determinada por lei em determinadas atividades. Professora, quais são todos os tipos? Gente, a gente tem que analisar várias leis. Então, a gente tem a lei dos bancos, das seguradoras, enfim, nós vamos ter a lei da própria sociedade anônima, né? A gente tem uma lei que regulamenta, a gente tem até aqui o regime jurídico, mas o que é importante que vocês compreendam nesse momento? A gente não tem um código empresarial, né? Nós não temos ali igual um código civil, um código trabalhista, né? Um código penal, que reúnem todas as regras ali gerais e as regras importantes do direito empresarial. O que nós temos
um Código Civil, um Código Comercial e muitas leis esparsas. Então, se aproxima muito com o que acontecia com o direito do trabalho antes da CLT. A CLT, ela é consolidação das leis do trabalho, né? Eram várias leis esparsas, leis separadas que se juntaram, formando ali uma lógica normativa, um código estruturado com, né, princípio, meio, fim, princípios gerais, etc. Então, a tendência é que num futuro, não acredito num futuro próximo, mas num futuro um pouquinho mais distante, nós tenhamos, né, a promulgação de um código empresarial. E daí nós vamos ter unificados todas essas regras que nós estamos vendo, mas por enquanto a realidade não é essa, o que dificulta a atuação do advogado, dificulta ali o estudo dos alunos, né? Porque vocês têm que ver, é a lei da sociedade anônima, a lei da sociedade limitada, o Código Civil, o Código Comercial, a lei da cooperativa. Então, são muitas leis separadas, tá? Então, observem sempre. Por isso que eu coloco aqui o regime jurídico, para que vocês tenham anotado quais são essas leis, tá? Existem projetos de lei que buscam simplificar essa sociedade anônima, então trazer a possibilidade, por exemplo, para que sociedade simples, sociedade Eireles, ou enfim, ou para que tipos societários, para que sociedades mais menos estruturadas, né, possam também adotar a sociedade anônima, mas ainda são projetos de lei. E aí, gente, dica para quem gostar do assunto, para quem gostar de direito empresarial, tenho certeza que metade da sala é louca por essa matéria, adora, ama, não vê a hora de estudar direito empresarial, né? Então, para vocês que se apaixonaram pelo direito empresarial, uma boa dica é justamente fazer um trabalho aí, um estudo sobre esses projetos de lei que visam simplificar. Quais as influências, se já existe alguma lei no mundo que trouxe essa simplificação, né? A gente vive muitas modificações na nossa legislação. Então, uma das modificações, por exemplo, né, a gente vê que o direito ele não é estático, ele sempre está em movimento. Uma das modificações é que justamente esse termo sociedade anônima, ele surgiu porque em sua concepção inicial, a princípio, quando a gente tem essa ideia de sociedade anônima inicial, os acionistas, eles eram desconhecidos, anônimos. Você não saberia, você não tinha uma relação de quem eram aqueles acionistas, né? Então, eles eram titulares de ação ao portador, né? Aquelas ações que não identificam o proprietário. Hoje em dia, o direito evoluiu, né? E percebeu-se o quê? Que você permitir um tipo societário que mantém em completo anonimato os acionistas você abrir muita margem para fraudes financeiras, fiscais, né? Estelionatos empresariais, enfim. Então, a maioria dos países, incluindo o Brasil, não é mais possível essa emissão de ações ao portador, né? Então, apenas ações nominativas. Então, por mais que no estatuto você não tenha ali uma relação de todos os acionistas, né? Porque as ações, elas são títulos, elas não vão ser igual o contrato social que você tem as partes obrigatoriamente dentro ali do contrato. As ações, elas são nominativas. Então, eu consigo ter acesso a quem são essas pessoas proprietárias dessas ações, né? Então, não há mais esse anonimato absoluto. Porém, alguns países ainda mantêm essa ideia de sociedade anônima, que você não tem o conhecimento de quem são esses acionistas. E esses países normalmente são aqueles conhecidos como paraísos fiscais. Vocês já ouviram falar essa expressão, gente? Paraíso fiscal? Né? É muito comum quando a gente descobre, quando existe um escândalo de corrupção, né? Que você descubra que aquela pessoa que estava desviando dinheiro para ter ali um anonimato, colocava em paraísos fiscais. Paraísos fiscais, gente, são países que têm regras tributárias muito mais frouxas, né? Muito menos rigorosas. Não só regras fiscais, né? Por exemplo, o direito empresarial que permite uma sociedade
anônima, completamente anônima. São as regras em si que permitem, então, essa emigração de dinheiro, né? Então, o regime jurídico, aqui eu coloquei a lei especial, né? A lei específica, a lei das sociedades anônimas. E somente nos casos omissos que a gente vai aplicar o Código Civil, tá? Então, procurei sociedade anônima, não tenho ali a regulamentação, eu busco no Código Civil, tá? Lembrando que o direito não é lacunoso, né? Então, eu sempre vou buscar suprir eventuais lacunas do direito. Ok, características. O capital social das sociedades anônimas, ao contrário das sociedades limitadas, em comandita simples, em nome coletivo, etc., ele não vai ser dividido em cotas, ele vai ser dividido em ações. Aí alguém me perguntou, professora, qual que é a diferença, né, de cota e ação? Pois bem, primeiro que são naturezas jurídicas diferentes, né? Enquanto no contrato social nós temos uma regulamentação, o contrato social, a relação tem uma natureza jurídica contratual, de negócio jurídico, e o ato constitutivo, ele é um contrato, né? Obrigações recíprocas. Aí vocês podem até voltar nessa questão, dessa diferenciação, lá quando vocês tiverem direito civil, contratos, a teoria geral dos contratos. Mas essa relação, ela tem natureza contratual. Então, as cotas, elas são uma parcela de um todo, né? Elas são constituídas em bem ou dinheiro, que cada sócio vai incorporar para a formação de um capital total. Então, a gente até viu que, no caso que um dos sócios não integralize a sua parte, ou então eles vão ter que diminuir o capital social daquela empresa, ou então eles vão ter que um dos outros sócios vai ter que assumir aquela integralização, aumentando ali sua cota dentro da relação jurídica. Então, assim, os sócios, eles são responsáveis pelo todo, pela integralização total do capital. Enquanto nas ações nominativas, elas são negociáveis, elas são títulos negociáveis que vão representar quem possui essas ações vai ter uma fração do capital de uma sociedade anônima e ele vai ser responsável apenas por aquela fração. Então, eu dei um exemplo ontem, assim, para que vocês consigam compreender essa diferença entre a ação como uma fração e a cota como uma parte, né? Imaginem que eu sou dona de um apartamento junto com as minhas irmãs. Eu e as minhas irmãs, 3 pessoas, né? Eu e 2 irmãs, somos donas de um apartamento. Então, ali seria como se tivesse essa relação de cota. Nós 3 somos proprietários, nós 3 somos responsáveis pelo todo, e nós 3 temos direito ali, então, nós 3 temos que contribuir com uma parte, né, a depender do tanto que a gente contribuir, a gente vai ter uma cota maior, menor. Então, eu paguei só 20% do apartamento, então eu vou ter direito a 20% dos frutos, né, do aluguel desse apartamento, etc. Mas nós temos ali um todo. Agora, imaginem que tem um prédio, um edifício, e daí eu e minhas irmãs, cada uma tem um apartamento, cada uma comprou um apartamento separado. Nós somos donas de um pedaço dentro de um todo, né? O prédio é um todo. Se algumas unidades desse apartamento não venderem, prejudica a minha parte? Não, né? Eu sou responsável pela venda de todos os apartamentos, pela integralização de todos os apartamentos? Não, mas ainda assim eu faço parte de um todo, né? O prédio seria o todo e a minha parte seria ali um apartamento. Então, deu para entender essa diferença? Os dois são partes de um todo, mas com concepções jurídicas diferentes. A ação, ela tem uma independência maior do que a cota. Enquanto a cota, você tem uma responsabilização ali de todos os funcionários, de todos os sócios, né, pela integralização daquele capital total, daquele capital que está sendo declarado, nas ações não.
o acionista ele tem obrigação em relação ao seu título nominativo, ao seu título de ações, não em relação ao todo, à integralização total do capital da empresa, capital social da empresa. Ok? Ficou mais claro, gente? Quem tinha essa dúvida? Excelente. Então, cada sócio vai se responsabilizar por apenas pelo preço das ações da emissão que ele adquirir, né? Então, o limite dessa responsabilidade é o valor de emissão das respectivas ações, não tendo uma responsabilidade pela integralização de todo o capital subscrito, capital social subscrito. Isso fica muito claro, gente, quando a gente pensar que quando esse capital é aberto, a gente vai ver daqui a pouquinho o que é capital social aberto e fechado, mas quando a gente tem uma venda na Bolsa de Valores, vamos supor que eu sou sócia de uma sociedade anônima e 20% dessas ações estão abertas na Bolsa de Valores. Então, podem ser negociadas na Bolsa de Valores. O que quer dizer quando elas podem ser negociadas? Quer dizer que elas estão à venda, né? Quer dizer que elas estão ali, as pessoas podem comprar, vender, etc. Eu não tenho responsabilidade se essas ações estão vendendo ou sendo compradas, enfim. Não é a minha responsabilidade integralizar esse valor a que essas ações correspondem, né? Então, eu tenho responsabilidade das minhas ações, dos meus valores nominais. Valor nominal, gente, é aquele convencionado pelos acionistas no momento da emissão das ações. Então, na formação inicial ou no capital da empresa, eu vou, igual as cotas, né, que eu vou separar elas e determinar qual o valor de cada cota, as ações também. Ou na formação ou na abertura do capital, no aumento do capital, eu vou, então, determinar qual o valor nominal dessas ações. Ok, o valor patrimonial da ação, ela vai ser resultado da relação entre o patrimônio líquido da sociedade e o número de ações que a companhia emitiu. Então, como que vai ser determinado esse valor? A gente vai ver mais para frente ali o que é uma sociedade aberta, de capital fechado. Então, na sociedade de capital aberto, a gente vai ver como que vai ser determinado essa questão. Os participantes da sociedade anônima são acionistas e não sócios, tá? Então, acionista seria uma espécie, né, de sócio. O ato constitutivo vai ser o estatuto social e não o contrato social. Como eu já mencionei para vocês, o contrato social ele tem uma relação negocial, contratual. Pessoal, daqui a pouco pode cair nossa ligação, só clicar no mesmo link, tá? Então, enquanto o contrato social tem uma relação contratual, o ato constitutivo, ele tem uma relação de regulamento, de lei orgânica, né? Então, ele vai ter se vocês pegarem, ele vai ter uma estrutura diferente. Se vocês pegarem o contrato de aluguel, né? Ou o contrato da compra da casa de vocês, do carro, etc., e observarem um contrato social, que vocês já têm o modelo, vocês vão olhar e falar, são muito parecidos. Tem uma estrutura contratual. Você vai ser dividido em cláusulas, você vai ter ali me fugiu a palavra. A qualificação das partes, etc. E vai estabelecer obrigações entre as partes. Já o estatuto, olha o nome, estatuto, né? Ele é como se fosse um regulamento. Ele vai ter uma estrutura normativa, né? De lei, que vai estabelecer regras. Ele é muito mais complexo. Ele exige muitos pontos obrigatórios. Ele exige uma atenção muito mais. Então, aqui, se o contrato social é possível que alguém com conhecimentos básicos do direito, né, um contador, uma pessoa ali, até que estude o direito, consiga, né, que conheça as relações contratuais, consiga estabelecer um contrato social, o estatuto não, ele exige uma maior especificação dos dispositivos, né? Então, ele exige obrigatoriamente, forçosamente, a atuação de um advogado que atue nessa área. E não é nenhum advogado um advogado simplesmente, viu, gente? É um advogado que atue nessa área, porque é bem complexo, tem que ser previstas, por exemplo, todos os tipos, você tem que pensar o seguinte, enquanto o contrato social ele vai estar baseado na relação de confiança entre as partes,
e se outra parte for entrar dentro daquela relação, obrigatoriamente você vai ter que ter uma anuência dos sócios e uma modificação daquele contrato. Quando a gente fala de estatuto social, não, você está prevendo ali uma relação que você não vai ter controle quem são os acionistas, então você pode até colocar no estatuto social critérios, né, para que quem sejam os acionistas, proibições, por exemplo, mas você não vai ter controle, você não vai ter ali uma anuência, né? Você pode até prever ali votações, etc. Só que se você tem que prever então todos os problemas que podem surgir. Quem levantou a mão pode perguntar? Elas podem ter responsabilidade limitada, podem ter responsabilidade ilimitada também, tá? Mas no caso, a responsabilidade dos sócios, dos acionistas, se limita ali ao valor nominal das ações deles, tá? Mas aí tem que ser estipulado também. Então, você tem que prever uma. Então, por exemplo, você vai ter que prever as marcas, as patentes, o valor daquela ação, como que você vai poder aumentar o capital. Então, você tem que prever muitas regras, tá? É bem, assim, é bem mais complexo. Então, o capital social dessa sociedade, ele vai ser formado por bens materiais e imateriais, só que aqui uma diferença. Enquanto nas sociedades que a gente já viu até agora, os bens eles eram avaliados pelos próprios sócios, então, eu tenho esse apartamento aqui, ele vale uns 100 mil reais, vou colocar ali integralização do capital, apartamento 100 mil reais, mas eu não tenho um conhecimento técnico, né? Eu faço uma avaliação leiga. Na sociedade anônima, a avaliação dos bens que vão integralizar o capital, eles devem ser avaliados por uma empresa especializada ou então por 3 peritos. Então, você tem que, de fato, comprovar que você está integralizando aquele capital, né? A gente vê muitas sociedades, principalmente a Eireles, sociedades limitadas, sociedades simples, em que você tem ali uma integralização do capital sem ter, né? Por isso que a gente fala muito que tem que ter uma integralização de fato e não somente de direito. Então, eu tenho, por exemplo, conheço médicos, médicas que têm uma Eireli que nunca integralizaram aquele capital, né? Porque, por exemplo, não abriram, não colocaram em nome daquela empresa um imóvel ou uma conta no banco com aquele valor, né? Então, há uma integralização de direito e não de fato. Aqui na sociedade anônima, você tem que passar por uma empresa especializada, né, ou então por 3 peritos que vão falar realmente os bens que estão sendo integralizados, eles constituem esse valor do capital social. E o estatuto social ele pode ser constituído por instrumento público ou privado, devendo, né, ser registrado, e ele pode ser constituído por deliberação dos sócios, né, dos subscritores, através de uma assembleia geral, e todos aqueles subscritores vão ser considerados fundadores, né, os que estiverem ali presentes na assembleia de fundação. E sociedade anônima, gente, também é sinônimo de companhia, de CIA, né? Então, na denominação da sociedade anônima, então só vou falar essa parte para que já vai cair nossa ligação. A denominação da sociedade anônima, a gente já viu lá no bimestre passado, ela obrigatoriamente tem que contar com os dizeres ali SA ou sociedade anônima. Mas também podem contar com os dizeres CIA ou companhia, né? E daí você perguntou para mim se pode ser limitada. Se for limitada, vai ser CIA limitada. Então, vocês já devem ter visto alguma sociedade CIA LTDA. Então, quando tem LTDA é porque é limitada, quando não tem é porque não é. Mas você vai ter, então, o capital, a denominação que vai falar o objeto social, né, a finalidade, o ramo da atividade, etc. E a palavra, obrigatoriamente a palavra SA, né, que é diminutivo, ou CIA,
ou companhia ou sociedade anônima. Então, tem que obrigatoriamente. Aí, se for limitada, mais LTDA. Então, por exemplo, e daí o nome que caracteriza, né? Então, por exemplo, Metalúrgica Rio Branco S.A. Poderia ser Metalúrgica Rio Branco Companhia Limitada, né? Ou CIA. Enfim. Então, você tem Metalúrgica, que demonstra o objeto social, Rio Branco, que vai ser a caracterizadora, ali o nome escolhido pelos acionistas, e SA, que vai revelar o tipo societário como sociedade anônima, tá? E independente do objeto social, a sociedade anônima sempre, 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 sempre será a sociedade empresarial, tá? Então, a gente viu que, por exemplo, uma sociedade limitada pode ser simples ou empresarial, né? Que simples são aquelas que não exercem atividade empresarial. Vou colocar disponível para vocês essa explicaçãozinha extra. Mas a sociedade anônima sempre vai ser uma sociedade empresarial. Alguma dúvida, pessoal? Tá, vai cair aqui nossa ligação. Vamos conectar rapidinho ali no link que a gente já tem disponível, tá bom?